Opa, aqui é Marcelo Bueno, do Zéfiros Tarô. Isso aqui é o Zéfiros Responde, segunda edição, terceiro vídeo. Hoje do restaurante aqui no Shopping Boulevard, em Vila Isabel. Vim aqui parar para comprar uma coisa, aproveitei para almoçar. E aí a gente saca do nada a câmera, as pessoas estão olhando e a gente faz de conta que não está percebendo isso. Do vídeo que eu gravei ontem, eu queria só fazer uma ressalva, né? Porque a gente estava falando, por exemplo, que a correlação entre tarô e astrologia para mim não faz sentido. E aí eu esqueci de mencionar uma coisa que é muito importante e que fundamenta muito o meu argumento negativo, é que essa correlação entre tarô e astrologia, ela passa pelas letras hebraicas. Então, eu não sei se todo mundo sabe disso. Ontem eu estava com isso na cabeça e acabei esquecendo na medida que eu falava. Mas, por exemplo, quando eu coloco que o carro é câncer, o que na verdade se correlaciona com câncer é porque o carro é alinhado à letra Het, e Het, dentro da tradição judaica, é regente do signo de Sartan, Sartan que é câncer. Logo, né, nessa ponte, o carro fica correspondendo ao signo de câncer, mas tipo, o carro nem é Het, né? Então assim, não dá para poder estabelecer essa correlação maluca, né? Então é uma coisa meio que enganando a outra. E aí de novo eu estou aqui manifestando a minha opinião. Qualquer um que tenha uma escola hermética, tenha se fundamentado nisso, provavelmente vai dizer que eu sou louco, que eu não sei nada e que tudo se explica. Você me ouve essas outras pessoas, lê os livros que tem à disposição, e aí cada um chega à sua conclusão. Eu estou bem tranquilo com relação a isso. Estou com a minha listinha. Eu vou ver se eu consigo eliminar aqui. Acho que são mais fáceis de repente de responder aqui, que eu posso fazer 2, 3 de uma vez só. Então, a primeira é: qual a carta mais tenebrosa? Qual a carta que todo mundo teme? Eu não posso falar por todo mundo, né? É complicado isso. De modo geral, né? Na minha prática de atendimento e tudo mais, isso para mim é até engraçado, né? Porque quando eu abro o tabuleiro contempla todos os 22 arcanos. Então não tem como dizer assim, eu vou escapar desse ou daquele. Não, porque os 22 estão lá. Obviamente eu combino arcano maior com arcano menor, e aí nessa história toda eu vou ter só 22 dos 56 arcanos menores. Quando a gente fala dos arcanos maiores, as pessoas geralmente se assustam quando olham a carta da torre, porque a torre fala desse lugar de desmoronamento, e é um lugar onde eu não tenho controle de nada, né? Quando eu acordo, já caiu, ou está desmoronando e eu não tenho o que fazer, eu não tenho como colocar estaca, né? Colocar suporte para essa torre se manter em pé, porque quanto mais essa torre permanece, pior é, porque se está caindo é porque não se sustenta mais, é porque a estrutura como um todo se fragilizou por algum motivo, né? Então, seja o tempo que corroeu, né? Então as coisas que ficaram estáticas, né? E num mundo que está o tempo todo mudando, você não se adapta e aí as coisas ruem, né? E a própria questão da impermanência, porque nada é para sobreviver para sempre, né? Então, um pouco por aí. Tem essa coisa meio catastrófica, né? Porque assim, para quem conhece a carta, né? Um raio que vem e está arrebentando a cúpula de uma construção, né? E aí você imagina que essa construção inteira vai cair. Só vem esse fenômeno externo, né? E aí é uma regrinha básica que a gente tem do tarô, né? A torre só acontece porque a gente não cumpriu a morte. Então, a morte é a mudança que você mesmo estabelece, você percebe e vai mudando, vai adaptando, vai construindo outros caminhos. Mas quando você enrijece, vem essa força externa que vem e causa destruição. Eu hoje, inclusive, de manhã, eu passei para a pessoa que atendi ontem um PDF de um texto do Pathwork, que fala o significado espiritual da crise. Eu sempre cito esse texto em aula, e às vezes eu recomendo a leitura dele em alguns atendimentos. Quem quiser me dá um toque que eu aponto o link, ou então procura, né? Pathwork, o significado espiritual da crise, que em algum lugar vai aparecer disponível. Então é isso.
De arcano menor, tem uma coisa também, né? E a imagem ajuda muito. As pessoas não gostam do 10 de espadas, porque é um cara deitado na beira de uma praia com 10 espadas nas costas. E embora as pessoas tenham medo dessa carta, essa carta, de modo geral, ela fala da finalização de um problema, então nem é uma carta ruim. E a carta que é considerada mais esquisita é o 9 de espadas, né? Que é exatamente a que antecede. Que é quando você tem a ilustração, geralmente aquela pessoa acordando meio assustada no meio da noite, né? Tem aquelas espadas na parede, aquela coisa toda. Que é uma carta de aflição mental. O que é essa aflição mental? É quando você tem um problema, e esse problema fica na tua cabeça martelando sem sair, né? Causa aflição, causa desgaste, é um estresse danado. Eu, como sou meio maluco, eu tenho o hábito de olhar de uma maneira positiva pro 9 de espadas. Por quê? Porque todo 9 para mim é você entrar em contato com a raiz da natureza daquele naipe. Se o naipe de espadas inteiro é um naipe que fala dos desafios, fala daquilo que eu preciso enfrentar para me libertar, enfim, toda uma história com relação a isso, quando eu chego no 9, é a oportunidade que eu tenho de descobrir qual é a essência, qual é o meu cerne, de onde é que nasce a minha dor. Eu estou lidando aqui na superfície, e na superfície tudo é complicado. Por quê? Porque eu tenho exatamente a dificuldade de mergulhar. Quando eu mergulho, quando eu vou na essência, que é 9, eu tenho a chance de descobrir qual é o real problema, e quando eu descubro qual é o real problema, eu tenho um caminho de solução, ok? Tem umas historinhas que eu conto com relação a isso, mas eu não vou fazer isso agora, senão vai levar mais tempo, né? De repente eu conto em outra oportunidade. Pergunta 2. Eu acho relevante tirar sempre uma carta da corte. Quando eu atendo com tabuleiro, acabei de falar isso, e a primeira coisa que eu faço é abrir todos os menores em leque na frente do cliente e pedir para ele tirar uma carta de cada vez até sair um arcano da corte que o represente. Isso para mim é muito legal, porque fala de como essa pessoa está lidando com as circunstâncias da vida naquele momento. E aí essa carta depois vai voltar pro jogo, né? A pessoa tirou uma, depois ela vai sortear mais 21, então vão ter 22 cartas que eu vou misturar, vou montar o tabuleiro. E a casa onde sai esse arcano da corte, para mim também é importante, porque vai me dizer qual é o setor que está meio que concentrando a atenção dessa pessoa. Ah, mas em todo atendimento eu posso fazer isso? Pode, eu acho salutar. Porque fala um pouquinho de como é que a pessoa está... a pessoa não é aquele arcano, porque o tarô nunca fala do que você é, mas fala de como você está naquele momento. Então, por exemplo, se você sai com pajem, de modo geral, não vou nem entrar no mérito aqui de qual é o naipe, pajem vai falar dessa questão de uma certa imaturidade de lidar com as circunstâncias desse momento. A falta de jeito, né? Imaturidade às vezes soa como se fosse uma ofensa, mas a maturidade é falta de jeito, é falta de habilidade, é insegurança. Então, dependendo do contexto, você pode ser o pica das galáxias, mas naquele momento, dentro daquele assunto, você pode estar fragilizado, porque você está revendo uma situação, ou porque aquele assunto é um assunto que sempre para você é difícil, enfim, então é um pouco por aí. Se você tira cavaleiro, não importa qual o naipe, né? O naipe vai dizer qual a maneira que você faz essa jornada. Mas se você tira um cavaleiro, você vai falar exatamente que você tem tem um movimento, né? O cavaleiro é muito correlato ao carro, né? Então é o momento que você está querendo sair do lugar onde você se encontra para ir para um lugar que teoricamente é bem melhor. Eu dou aquela olhada básica para saber quanto tempo já foi. Então beleza, mais um pouquinho aqui. Se eu sair com uma rainha, essa rainha vai falar de um aspecto feminino, maternal, não importa se é um homem ou uma mulher, mas a coisa do acolher, do cuidar, de uma receptividade maior. Se sai um rei, eu falo de um lugar de domínio. E é legal quando eu falo de reis e de rainhas, porque às vezes a pessoa não se comporta como esse rei ou com essa rainha. E ela precisa descobrir que, na verdade, ela tem o poder. Ela se coloca, às vezes, na vida como se fosse um pajem, mas, na verdade, ele é um rei. Ele ou ela, né? É um rei, porque ele tem autoridade, tem capacidade de realização. Ou mesmo quando sai com uma rainha, que também fala de um aspecto de maturidade, de consciência. O que vai diferenciar um rei de uma rainha é que um tem uma ação mais ativa, né, mais yang,
e a outra tem uma ação mais receptiva, mais né? Então é só uma questão de uma modalidade, mas não tem, né? Quando eu falo de rei e de rainha, eu realmente falo num estado de potência que é bem bacana. 10 minutos foram essas perguntas. A gente volta depois pro Zé Frio Responde, quarto vídeo, tá legal? Um abraço, até a próxima!